Olá, esse é o Porin Talk, seu podcast multilingüe sobre políticas linguísticas. Aqui você terá diferentes convidados debatendo temas importantes relacionados à linguística, mas que permeiam a geopolítica, as relações internacionais, nas tradições e culturas, no acesso à informação, enfim, na nossa vida cotidiana. Esse podcast é parte da disciplina de tópicos especiais em políticas linguísticas do programa de pós-graduação em linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Leonardo Alves, criador e apresentador desse podcast. No episódio de hoje, vamos discutir o soft power das línguas, as línguas como instrumento de poder. Nossa convidada é a professora Mariana Dallalana Corbellini, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu vou pedir para a Mariana se apresentar antes de iniciarmos a nossa conversa. Oi, Leonardo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar um pouco contigo a respeito dessa questão. Eu sou doutoranda atualmente em desenvolvimento regional aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul, mas já trabalho há muitos anos como professora no curso de Relações Internacionais, que é a minha área original de formação, né, que eu tenho uma graduação e um mestrado. Então, acredito que com base nisso eu posso te ajudar um pouquinho a compreender a importância do soft power também na questão da linguagem. Então, eu agradeço essa participação, Prof. Mariana. A temática do nosso episódio ela é bem clara, é o soft power das línguas, o poder brando que elas exercem. As línguas são instrumentos poderosos de comunicação, isso implica que também podem ser uma ferramenta de poder e dominação. Como estamos falando de soft power, eu vou pedir que você explique sobre o conceito e como ele se originou dentro do âmbito das ciências sociais e como se aplica nas relações internacionais. O conceito de soft power surge na área de relações internacionais no final dos anos 80, e ele é pensado originalmente pelo teórico Joseph Nye, que é um importante autor da nossa área, né? O Joseph Nye, ele começa a falar a respeito dessa questão do soft power justamente porque ao final dos anos 80, início dos anos 90, o sistema internacional passava por uma transformação muito significativa com o fim da Guerra Fria, né? E não apenas o fim da Guerra Fria, mas também começavam a emergir uma série de teses, né, de que a política internacional estaria entrando, a partir daquele momento, em uma condição muito mais pacífica, tendo em vista a vitória, digamos assim, dos Estados Unidos e do sistema capitalista sobre o sistema soviético e a União Soviética. O Joseph Nye, ele escreve, portanto, a partir da lógica dos Estados Unidos, a partir da lógica também de uma queda temporária na importância dos instrumentos coercitivos para fazer valer as vontades dos Estados, e ele basicamente diz respeito a uma categoria de poder, né, que a gente também chama em português de poder brando, que descreve a habilidade que um Estado tem, no caso, pensado especificamente para os Estados Unidos, de influenciar de forma indireta o comportamento ou mesmo o interesse de outros Estados, por meio, principalmente, de seus atrativos culturais ou ideológicos, né? Então, assim, fica bastante claro, né, que o soft power, ele emerge como uma teoria, ele não é consensual na área de relações internacionais, a gente tem muita dificuldade, na verdade, né, de encontrar um consenso, mas ele é um termo que, ao fim e ao cabo, tem uma disseminação, particularmente nos discursos políticos, né, que é muito presente, cada vez mais presente, assim, foi um termo que pegou mesmo, sabe? Sim, e a gente percebe também que o próprio termo acaba entrando na parte da linguística também. Da mesma forma que o soft power ele se manifesta na atração e persuasão dos atores no sistema internacional, mudando as preferências e as opiniões dos países, com as línguas isso não é diferente. As línguas elas vão desempenhar um papel crucial no soft power de várias maneiras. As línguas elas são veículos principais de cultura. A promoção de uma língua ajuda na disseminação da cultura, da literatura, do cinema, da música e de outras formas de arte de um país. No comércio internacional basicamente acontece em línguas estrangeiras, então países cuja língua é amplamente falada têm uma vantagem competitiva, pois a comunicação se torna muito mais fácil e eficiente. As línguas também são propagadas através da tecnologia e dos meios de comunicação, então a presença de conteúdo em uma língua específica na internet, redes sociais e plataformas de streaming contribui para o alcance global dessa língua.
A educação também recebe interferências de línguas dominantes. A oferta de programas de ensino de uma língua estrangeira e intercâmbios, ainda que fortaleça os laços entre os países, demanda saber o idioma do país de destino, né, que está oferecendo essa bolsa de estudo, ou uma língua comum em que esse curso será ministrado. E na diplomacia e nas relações internacionais também. Então, Mariana, considerando o conceito de soft power e a questão linguística que eu abordei agora, como você percebe o inglês como a língua franca global e quais são as principais implicações desse fenômeno no contexto das relações internacionais e da diplomacia? Bom, uma questão que eu acho bem importante de comentar e que, de certa forma, serve para corroborar isso tudo que tu está trazendo, né, Leonardo, é o fato de que o idioma, ele é reconhecido como um dos instrumentos pelos quais efetivamente um Estado consegue agir no sentido de fazer valer o soft power, né? A gente tem alguns índices internacionais, assim, por exemplo, o Soft Power 30 ou então o Global Soft Power Index, que vão trazer ali como uma das categorias, ou melhor, dentro da categoria mais ampla da cultura, a questão do idioma, né? E o que fica bastante evidente é que, de fato, o idioma é absolutamente fundamental para que possa acontecer um tipo de domínio, digamos assim, de um país, ou do país hegemônico, principalmente sobre os demais, né? Aí entra muito também a questão daquilo que a gente trabalha em relações internacionais, que é a ideia da hegemonia. Então, a gente tem períodos em que determinados estados se apresentam como estados, como países hegemônicos. E quando esses países estão na condição de hegemonia, o seu idioma é o idioma reconhecido como língua franca, né? Ou o idioma utilizado justamente para como uma espécie de mediador para todo e qualquer tipo de relação internacional que vá ser realizada. O inglês, especificamente, ele ainda tem a vantagem de que ele foi, né, ele entrou como o principal idioma nas relações internacionais já com a hegemonia britânica no século XIX e depois ele permanece com a hegemonia norte-americana no século XX. O soft power se aproxima muito do que o Bourdieu argumenta, né? O poder não é apenas uma questão de força física ou econômica, mas também de controle simbólico e cultural. Esse poder simbólico é exercido através da legitimidade e do prestígio que é atribuído a certas práticas e conhecimentos, incluindo o uso da língua, como você comentou. E a gente também viu muito desse poder simbólico na manutenção de ideologias e na construção de narrativas no contexto da cinematografia estadunidense, especialmente durante as guerras contra o terror, né? A linguagem foi usada para moldar percepções, justificações militares e criar uma narrativa de inimigo comum. Filmes com essa temática não apenas ganharam visibilidade, mas também premiações prestigiosas, como os Oscars, como no caso do filme Guerra ao Terror, reforçando e legitimando essas narrativas. Então, eles constroem a imagem demonizada e desumana do inimigo para contrastar com a narrativa do herói justiceiro que tem o dever moral de tomar medidas extremas para combater esse vilão. E a gente tem vários exemplos disso, além de A Guerra ao Terror, a gente tem A Hora Mais Escura, que também teve uma grande repercussão de bilheteria, Sniper Americano, e por aí vai. Como que você vê nos diferentes governos, eles utilizando da linguagem para moldar a opinião pública e exercer esse controle? É algo facilmente perceptível ou mais sutil, na sua opinião? Olha, depende muito, acho, do país, né, que o está utilizando. No caso dos Estados Unidos, especificamente, eu fico aqui pensando que o interessante, né, por exemplo, do exemplo que tu traz, que é o exemplo da Guerra ao Terror, é que, na verdade, toda a construção discursiva que resulta nesse soft power norte-americano, ela se dá justamente para trazer legitimação sobre uma ação de hard power, como a gente chama, que seria o contraponto ao soft power, né? Que é o quê? É o fato de que os Estados Unidos promoveram uma série de intervenções a partir dessa construção discursiva da Guerra ao Terror, né? E ela foi, de fato, muito bem pensada, né, e realizada de forma estratégica no sentido de construir uma imagem positiva dos Estados Unidos, né, o que justificasse a presença norte-americana no Afeganistão e no Iraque, justamente a partir
desses instrumentos culturais, do cinema e, evidentemente, o cinema hollywoodiano, que talvez seja o principal exemplo de soft power que a gente tem, né? Pelo menos a gente trabalha muito esse exemplo em relações internacionais, né? Porque ele se constrói, ou melhor, ele ajuda a construir a hegemonia norte-americana lá ainda, né, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, me parece, né, eu, como estudiosa de relações internacionais, vejo isso de uma forma muito latente, vejo isso de uma forma muito explícita, né, para mim tá ali, eu assistia aos filmes ali no início dos anos 2000, e eu ficava chocada, inclusive, né, porque para mim ficava muito evidente que se tratava de uma construção discursiva. Mas, se a gente for observar, para a maioria das pessoas que não estão habituadas a esse tema, na verdade passa como entretenimento, né? Passa como algo assim que não carece de uma crítica ou uma reflexão mais profunda. Isso também se conecta, de alguma forma, com o que o Van Dijk traz sobre discurso e poder. Após o 11 de setembro, o mundo inteiro foi influenciado pelos Estados Unidos a modificar as regras de imigração. Diversos cidadãos de países muçulmanos receberam a proibição de entrar em outros países, sobretudo do Ocidente, região de forte influência estadunidense. Isso porque influenciados por eles, né? O próprio embargo comercial a Cuba, a atual situação de Israel e Palestina possui uma influência discursiva muito forte também dos Estados Unidos, ou das ideologias defendidas pelos estadunidenses. A eterna questão da ameaça comunista, tudo isso é utilizado na linguagem para construir narrativas e reforçar ideologias, né? E isso tudo se relaciona muito, ou não só se relaciona, mas acaba tendo desenvolvimento na relação entre os países. Gostaria que comentasse um pouco sobre isso também. Agora que tu estava falando, eu estava pensando justamente num exemplo, assim, que me parece bastante evidente de como isso acontece, né? Que é a questão do macartismo. Tu mesmo comentaste, né? A ameaça comunista. A ameaça comunista é uma das principais construções discursivas que os Estados Unidos vão fazer por meio, né, daquilo que hoje a gente chama, entende como macartismo, mas que parte justamente de uma série de discursos, acusações que eram feitas por um senador republicano, Joseph McCarthy, na década de 50, né, dentro de um contexto de Guerra Fria. E é muito interessante porque a forma como nós aqui na América Latina assimilamos esse discurso já no período ali das ditaduras militares e voltamos a esse discurso agora na última década, talvez, demonstra justamente esse domínio cultural estabelecido a partir da hegemonia norte-americana, que é mais influente, mais presente aqui na nossa região, né, no hemisfério americano, digamos assim. Parece que, de fato, há uma assimilação, né, que acontece de forma a não ser contestada, inclusive. Isso, para mim, é um dos grandes exemplos, né, de como o soft power atua. E pensando alto aqui, retomando um pouco da questão dos idiomas, ainda que o inglês, francês e espanhol sejam línguas mais tradicionalmente procuradas dentro das relações internacionais, seja pelo aspecto comercial ou diplomático, o cenário global contemporâneo já apresenta novas direções, né? Estamos vendo aí línguas como o coreano e o mandarim ganhando destaque devido ao crescimento econômico e à influência cultural de seus respectivos países no cenário global. O fenômeno do K-pop, dos grupos musicais coreanos, a crescente popularidade dos doramas, isso tudo tem desempenhado um papel fundamental na disseminação da língua coreana. O próprio embaixador da Coreia do Sul no Brasil virou uma figura conhecida nas redes em decorrência do seu carisma e proximidade com a população civil brasileira. E as instituições educacionais coreanas ou que de ensino do idioma coreano registraram um aumento significativo no interesse de aprender o idioma, além do turismo na Coreia do Sul ter ganhado cada vez mais dorameiros querendo revisitar os locais de suas séries favoritas, né? A China provavelmente porque segue consolidada como uma das principais potências comerciais, mas ainda tem um pouco mais de dificuldade de aceitação da cultura, né? Até pela narrativa anticomunista. Então não é tão fácil de um país receber tão bem a cultura chinesa. E, de certa forma, temos o árabe também, que voltou a ganhar um pouco mais de notoriedade depois de todos esses anos de propaganda e ódio durante o início dos anos 2000, mas que agora voltou a crescer na procura do ensino do idioma.
Na tua opinião, essa mudança na procura ou na diversificação dos idiomas procurados representa um movimento alinhado com a conjuntura atual ou recente das relações internacionais? Eu acredito que sim. O caso coreano, especificamente, o sul-coreano, melhor dizendo, ele é muito emblemático, né? A gente tem, assim, uma procura crescente dos estudantes de relações internacionais para estudarem, fazerem os seus trabalhos de curso sobre o soft power coreano, né? O soft power sul-coreano. O que se tenta demonstrar como uma iniciativa sul-coreana de estabelecer, por meio da cultura, o seu soft power, né? E uma das questões que aparece muito, né, quando a gente conversa com os estudantes, é porque eu fui aprender o idioma para poder ter assim, ter uma imersão, digamos assim, naquilo que eu estou vivendo, né? E me parece que está bastante alinhado com o próprio fato de que o conceito de soft power emergiu dentro da esfera política, ou dentro da prática política, como um conceito que é utilizado, né, pelos governantes, justamente no sentido que foi proposto inicialmente pelo Joseph Nye. Então, o que me parece? Me parece que a Coreia do Sul colocou como uma das suas grandes estratégias a disseminação da chamada Hallyu Wave, né, a onda coreana, e tem feito isso como uma estratégia de governo mesmo, né, como uma política para garantir a sua presença. E, efetivamente, o fato de o idioma da Coreia do Sul ser cada vez mais procurado ou deve ser um dos resultados esperados, digamos assim, a partir dessa estratégia, né? É bem interessante que o próprio Joseph Nye escreveu um artigo em parceria com um teórico sul-coreano, se não me engano, no ano de 2019, para falar sobre esse suposto soft power sul-coreano, né? Mas eu sempre falo assim, como teoria especificamente, ela surge para explicar, para trazer respostas ao contexto norte-americano ali do fim da Guerra Fria, né? Ou seja, como fazer com que os Estados Unidos, agora que o hard power já não é mais a tônica das relações internacionais, era o que se acreditava naquela época, né? Que ele garanta a manutenção da sua legitimidade. E aí, assim, em relação ao chinês, né, ao mandarim, eu acho que é a grande... Talvez aí a gente veja o grande divisor de águas, tá? Como eu comentei contigo lá no início, né, foi justamente a partir do processo de consolidação das hegemonias internacionais ao longo dos séculos que a gente viu a emergência de determinados idiomas como línguas francas, né? É o caso do inglês já com o Reino Unido no século XIX e depois a sua manutenção no século XX com os Estados Unidos. Uma discussão que a gente faz muito em relações internacionais, ultimamente, afinal de contas, os Estados Unidos vão ser superados pela China nessa condição de posição, nessa condição hegemônica, né, de potência hegemônica no século XXI. Tudo tem indicado que estamos com algum tipo de transição em curso, né? E entre as evidências que aparecem é justamente o fato de que o mandarim é um dos idiomas mais falados no mundo, né? E ele é falado não apenas pelos chineses, mas crescentemente falado por outras pessoas, por pessoas de outros países, né? Então, fica bastante claro que há uma procura cada vez maior, porque há uma identificação, tanto dos agentes políticos quanto dos agentes econômicos, de que, nesse momento, né, uma aproximação ou um conhecimento cultural um pouco mais apropriado da cultura chinesa como um todo, né, o que é permitido justamente a partir da língua, pode ser um fator decisivo para o sucesso nas relações internacionais, sejam elas econômicas, né, sejam elas privadas ou públicas, enfim. Nesse mesmo modelo da onda coreana, né, a China também investe, de certa forma, no ensino do mandarim em outros países através do Instituto Confúcio, né, é uma política linguística deles de
de replicar esse mesmo modelo que já temos com o inglês, com o British Council, com o francês, com a Aliança Francesa, e com o Instituto Cervantes, com o espanhol. Então, a gente vê que os países, de certa forma, também se preparam para essa disseminação da sua língua e cultura em outros países para tentar aumentar o seu poder brando. Uhum. E saindo um pouco agora das nações, indo para as organizações, nós também temos as políticas linguísticas nas organizações internacionais, né, que adotam idiomas como oficiais. O inglês sempre acaba sendo privilegiado, mas há idiomas pouco falados ou pouco conhecidos que acabam ganhando status de oficial também, como o amárico, da Etiópia, que possui 10 vezes menos falantes que o português, mas ambos são idiomas oficiais dos BRICS Plus. E desfrutam igualmente desse status, né? A ONU reconhece 6 idiomas como oficiais, a União Europeia tem 24 línguas oficiais, e voltando aos BRICS Plus, com a chegada dos novos membros, passou a ter oficialmente 8 idiomas. Como que essas novas línguas emergentes podem desafiar o status quo das línguas francas e o que isso significa para o futuro das relações internacionais? Tá? Acredito que pode ter algum impacto? Pois é, eu penso assim, né? Como língua franca, efetivamente, com capacidade de talvez vir a superar a condição do inglês, eu vejo apenas o mandarim por conta da questão da projeção de poder efetivamente chinesa, né? É claro que a ascensão de uma série de outros idiomas que tradicionalmente não são aqueles idiomas que fazem parte da maioria das organizações internacionais é um movimento relevante, porque ele começa a dar espaço para movimentos alternativos. Nós vivemos hoje um período bastante interessante do movimento dos países que se entendem como pertencentes ao sul global, né? Que são justamente esses países que vão buscar agora uma aproximação com o BRICS Plus, como tu traz, né? É plus, não é mais. Só isso já é um exemplo. E esses países, então, eles reconhecem uma condição de... reconhecem estarem em uma condição de subjugados, né, nas relações internacionais, e eles se associam no sentido de se tornarem também mais fortes e projetarem alguma alternativa ao status quo, né, alguma alternativa à forma como o sistema internacional encontra-se ordenado a partir da hegemonia norte-americana. Então, eu entendo que a existência, né, o surgimento dessas organizações que privilegiam esses idiomas, que seriam idiomas secundários, né, terciários, enfim, ficariam lá para trás, em outras instituições mais tradicionais, é bastante interessante, inclusive no sentido de fortalecer esse movimento. Só que me parece que o grande vitorioso desse movimento todo ainda tende a ser a China, né? A China é quem tende a ser fortalecida nesse processo. E você vê alguma semelhança nessa busca por ampliar com outros idiomas as organizações, seguindo a mesma tendência de tentar desdolarizar a economia mundial, algo que os BRICS Plus, com o novo Banco de Desenvolvimento, estão propondo? Com certeza, está tudo bastante alinhado, né? Na verdade, a própria forma como a China se insere no sistema internacional como um todo é justamente por meio da ampliação da sua capacidade de participação em comércio internacional, né? Então, assim, o que a China está querendo propor a partir daí é uma transição hegemônica, me parece, né? Que vai passar justamente por instrumentos de soft power, né, que vão ser acompanhados pela questão econômica, pela emergência econômica chinesa desses últimos anos. Então, me parece que anda tudo bastante em linha, assim. Bom, vamos nos direcionando ao encerramento do episódio. Eu gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, professora Mariana. Abra para suas considerações finais sobre o episódio de hoje. Muito obrigada, Leonardo. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade de falar um pouco a respeito dessas questões, né? Para mim é um aprendizado também, saber, compreender um pouquinho mais as formas pelas quais a linguagem pode se colocar como um instrumento de poder. E permaneço à disposição caso tu queira conversar novamente a respeito do assunto. Muito obrigada.
Enquanto encerramos este episódio, eu convido vocês a refletirem sobre o poder das línguas em suas vidas. As línguas são muito mais do que simples ferramentas de comunicação, elas são portadoras de cultura, identidades e histórias. Considerem também o papel das línguas no poder e na dominação. Como vimos, as línguas podem ser usadas para unir ou dividir, para incluir ou excluir. Elas podem ser instrumentos de hegemonia ou resistência. Em um mundo cada vez mais globalizado, a língua que escolhemos aprender e usar pode ser uma forma poderosa de exercer influência e promover entendimento mútuo. Até o próximo episódio.